Continuamos para falar sobre como estão as movimentações nos portos às vésperas do dia 1º de agosto, data que Trump escolheu para implementar a tarifa de 50% ao Brasil e também outras tarifas para diversos parceiros comerciais. Eu chamo à nossa tela Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos. Seja bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, Anderson. Bom dia, prazer falar com vocês, viu? Qual que é o grande receio nos portos, em especial no Porto de Santos? Já temos uma movimentação afetada pelo tarifaço, mesmo que ele não tenha efetivamente entrado em vigor? Sim, nós já sofremos um impacto após o anúncio do tarifaço, principalmente com a corrida das cargas. Então, nós tivemos um aumento de 96% para a exportação das carnes na primeira semana após o anúncio do tarifaço. Quase 40% para a exportação do café. O pessoal da celulose também correu para entregar essas cargas. E agora, nessa semana, nós tivemos uma parada, porque os navios que saem com as cargas do Porto de Santos, com destino aos Estados Unidos, eles levam até 14 dias para entregar essas cargas. Portanto, quem pôde antecipar a entrega dessas cargas, já o fez. Agora nós tivemos exatamente essa parada. E alguns produtores, como os fazendeiros e os produtores de suco de laranja, por exemplo, eles preferem deixar o seu produto estragando, porque o alto custo anunciado com o aumento dessa tarifa não paga o custo para a colheita do suco de laranja, por exemplo. Então, nós já sofremos, sim, o impacto aqui no porto. Em relação a eventuais cargas paradas, toda carga que chega ao Porto de Santos, ela já chega vendida. A ocupação do metro quadrado do cais do porto é muito concorrida. Então, somente a carga que já está vendida ocupa o espaço. Agora, o que fazem os produtores? Eles deixam essas cargas ou nas fazendas, no caso dos criadores bovinos, por exemplo, criadores de frango, né? Ou nas fazendas de laranja, ou na chamada retroárea, que são áreas que são utilizadas para o abastecimento e, na sequência, para que sejam encaminhadas através dos navios. Então, Porto de Santos já sofre esse impacto com o anúncio do tarifaço que nós esperamos não se efetive. Tem carga parada? Se menciona que os produtores até optam por não enviar ao porto. Nós tivemos quebra de alguns contratos, inclusive trouxemos essa informação de pescados que estavam parados em alguns portos por conta do rompimento de contratos com os Estados Unidos. Madeira também sofreu do mesmo mal. Tem carga hoje parada em Santos, esperando para ser enviada ou pelo menos para ser retirada de volta? Como é que está essa situação, por favor? O complexo portuário se divide pela chamada zona primária, que é de competência da autoridade portuária, que é o cais, né? E esse cais ele não tem carga parada, mas a retroárea, que aí é operada pelo privado, certamente conta com carga parada. Ou seja, quem conseguiu antecipar, considerando os 14 dias, que é o prazo de entrega para os produtos nos Estados Unidos, já o fez. Agora, os produtores de laranja, por exemplo, eles não conseguiram antecipar a sua safra, tendo em vista que a laranja depende da natureza, né? Agora, aqueles que tinham e produzem carne e já contavam com o rebanho pronto para o abate, já anteciparam e já o fizeram. Agora, é importante destacar também, nós estamos acompanhando e conversando bastante com o nosso ministério, o nosso governo, e o papel do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin na boa negociação, né, com os Estados Unidos. Então, nós temos aí notícias importantes no sentido de que é possível chegarmos a um acordo que favorece não só os produtores brasileiros, mas também os consumidores americanos, que já foram impactados, inclusive, com o aumento no suco de laranja, com o aumento principalmente na carne. A cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos, que são produzidos no mundo, 9 passam pelo Porto de Santos e 7 são consumidos pelos americanos. Então, o impacto para os consumidores americanos e, futuramente, caso o governo federal, o nosso governo, aplique a chamada reciprocidade,
também será para os nossos consumidores. Ou seja, esse tarifaço não interessa a ninguém. Todos perdem. Nós estamos muito confiantes no poder de negociação do nosso governo federal sobre esse assunto. A gente fala sobre a antecipação de cargas. O pessoal correu para enviar produtos. Café e celulose são exemplos desta movimentação. Depois deste prazo, por exemplo, inicial, assim que nós entramos naquela zona perigosa de que a carga pode sair daqui e já chegar taxada nos Estados Unidos, nós vimos uma diminuição forte das remessas aos americanos. O volume de tráfego marítimo entre Brasil e Estados Unidos, depois deste período, mais recentemente, agora nos aproximando do final do mês, ele diminuiu consideravelmente, Anderson? Isso mesmo. Na primeira semana após o anúncio, um aumento, por exemplo, para as carnes de 96%. Nossa. Então, desde a frota de caminhões, né, e o cais, principalmente, que é utilizado para a exportação desse produto, carne, café e celulose, eles estavam muito movimentados. 96% para a carne, 40% para o café, celulose um aumento de 50%. Né, agora que nós não temos mais tempo para a entrega dessa carga, porque o navio, como eu disse, ele demanda e exige 14 dias entre a saída do Porto de Santos e a entrega desse produto nos Estados Unidos. Então, quem pôde antecipar, já o fez. Alguns produtores agora, claro, estão aflitos e aguardando essa negociação com o governo, entre o governo federal e os Estados Unidos. Agora, é bom dizermos também que o Brasil, através do Porto de Santos, ele tem conexão com 200 países, 600 locais de destino. Os americanos, embora representem um mercado importante, representam 20% do destino dessas nossas cargas. Os chineses, os indianos e os japoneses já estão se habilitando, graças ao bom trabalho do nosso Ministério da Agricultura, do nosso governo federal, para que recebam essas cargas. A nossa carga, ela tem valor alimentício agregado, porque é uma carga consumida pelo mundo, né? E o Brasil é realmente o celeiro do mundo e essa produção passa aqui pelo Porto de Santos. Então, certamente nós teremos outros destinos para essa carga que é muito valiosa e concorrida. A exemplo dos nossos vizinhos argentinos, que nas últimas semanas já passaram a consumir 50% a mais de todas essas cargas, em especial as cargas que são produzidas pela força do nosso agro brasileiro. A gente já viu custos talvez afetados por esta forte antecipação, essas fortes movimentações? Como é que estão os custos, por exemplo, de dragagem, o custo portuário, as tarifas em geral? Nós tivemos algum efeito pela alta busca aí de antecipação, a corrida para enviar produtos aos Estados Unidos, Anderson? Ainda não. Na verdade, o porto está preparado. O Porto de Santos é um hub multipropósito que movimenta todas as cargas, né? E as cargas lutam entre si. É uma janela conectada com 200 países, 600 locais de destino, né? E essas tarifas, elas são definidas pela movimentação de todas as cargas, né? Nós estamos, no caso do tarifaço, nos referindo a 4 ou 5 cargas apenas. Então, essas cargas, elas não trarão nenhum tipo de impacto sobre as tarifas, pelo menos no primeiro momento. Até porque, se realmente aplicado e efetivado esse tarifaço, outros países já estão se habilitando. A China, por exemplo, que representa quase que 60% de tudo que nós exportamos, ela já demonstrou interesse em algumas dessas cargas que anteriormente era direcionada aos americanos. Em razão da boa relação entre Brasil e Estados Unidos, uma relação com mais de 200 anos, né? O próprio governo chegou a estabelecer para algumas cargas prioridade para que fossem entregues para os americanos. Mas, repito, nossa carga tem valor agregado, que tem relação com a segurança alimentar mundial. Outros países já estão se habilitando, sempre torcendo para que o diálogo impere e o nosso Geraldo Alckmin, que é o nosso vice-presidente, pessoa designada para cuidar desse tema, encontre um bom formato para que realmente essas tarifas não se apliquem a nenhum dos governos, tanto ao nosso quanto ao governo americano. Caso efetivamente entrem em vigor, quais poderiam ser os impactos
para a organização estrutural do Porto de Santos, com este tarifaço de 50%. Você menciona, há muitos outros parceiros, são mais de 200 destinos, tem mais gente que compra produtos brasileiros do que apenas os Estados Unidos, mas uma tarifa de 50%, que segundo grandes especialistas pode até inviabilizar o comércio com os americanos, promoveria talvez alguma mudança estrutural no Porto para se adequar a este cenário? A princípio, não. Veja, o Porto de Santos representa 30% da corrente comercial brasileira. Nós faremos um investimento pensando num porto do futuro, para daqui a 20 anos, de 12,5 bilhões de reais. É o maior investimento do governo federal na história da infraestrutura portuária brasileira, porque nós projetamos o porto para todas as cargas. E a importação de produtos industrializados, por exemplo, tem relação com a recuperação da economia. Se a nossa economia cresce 2,5%, 3%, esse gráfico coincide, inclusive, com a importação dos produtos industrializados. E nós preparamos o porto para todas as cargas. A informação de que o país está conectado com 200 países, 600 locais de destino, exige uma proatividade do nosso governo, em especial Ministério da Agricultura, já que o nosso principal produto exportado para os americanos tem relação com as commodities, que é justamente a força do nosso agro, exige a abertura de novos mercados, que o Brasil já vinha fazendo. Nos últimos anos foram abertos mais de 100 novos mercados. Essa notícia é conhecida por todos. É claro que ninguém deseja o fim da relação comercial com um país tão estratégico quanto os americanos, mas, ao mesmo tempo, é importante que nós valorizemos os nossos produtos e que a gente possa entender que esse produto tem valor agregado e relação direta com a alimentação mundial. Outros países certamente farão pedido dessa nossa carga que é tão valiosa. Anderson, obrigado pelos esclarecimentos, por estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. Sempre bem-vindo à programação do CNN Money. Ainda há muita dúvida, aguardemos essas soluções e as negociações entre Brasil e Estados Unidos até a próxima semana. Um bom dia a você, boa sexta-feira. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Agradecido.